Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Sr. Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo do primeiro ano. A gente vai falar hoje de força de atrito, que é o último tipo de força que a gente fala, pelo menos no primeiro ano, tá? Depois a gente vai ver força elétrica, força magnética, mas isso lá na frente, lá no conteúdo do segundo ou do terceiro, depende aí de como vai ser o ano que vem, tá bom? Então o objetivo da aula de hoje é que vocês entendam o que é força de atrito e os diferentes tipos de atrito que tem, que é o atrito estático e o atrito cinético, também chamado de atrito dinâmico. Beleza? Então, bora para a aula. A força de atrito ela existe quando eu tenho duas superfícies juntas e uma tende a se movimentar em relação à outra. Então a gente tem um exemplo aqui do moleque que ele tomou a carada no chão, né? Então tem vários atritos aqui. Primeiro, entre a prancha e o chão. Ele tenta deslizar a prancha no chão, né? Olha o contato aí, a superfície da prancha com a superfície do chão. Tem atrito, por isso que a prancha ficou, ela travou por conta da força de atrito. Nisso, o moleque foi para frente com tudo e deu com a cara no chão. Agora tem um segundo atrito, o atrito da cara dele com o chão, beleza? Isso é a força de atrito, duas superfícies em contato, o atrito apareceu aí. E aqui a gente tem um carro cantando pneu, poluindo o ambiente e queimando borracha, né? Não sei para quê, enfim. É legal, né? Fazer fumaça, enfim. Aqui a roda está em contato com o chão e aí provoca o atrito, beleza? Então, o atrito simplesmente é isso. O atrito ele é sempre contra esse movimento. Lembra que a gente já deu? O atrito existe quando uma superfície quer se movimentar em relação à outra. Então, o atrito ele existe contra esse movimento. Ele não quer deixar esse movimento acontecer. Aqui no caso, a rampa quer se movimentar em relação ao chão. Porém, o atrito não deixa e por isso ele segura a prancha. Né? Aqui o menino queria sair deslizando no chão, o atrito não deixa e segurou a cara dele. O pé, como não tem atrito, o pé continuou, foi pela inércia. Agora a cara dele ficou, por isso que ele deu essa cambalhota aí, beleza? Então atrito é sempre contra o movimento, então isso é muito importante, tá pessoal? Força de atrito é sempre contra o movimento. Beleza. Professor, mas por que o atrito acontece? Por que a força de atrito é sempre contra o movimento? Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar isso de uma forma simples para vocês. Toda superfície ela é irregular. O que significa isso? Por mais lisa que ela possa parecer, ela vai ter imperfeições. Se você pegar o microscópio lá e olhar essa superfície, você vai ver que tem uma parte dela que é um pouquinho mais elevada do que a outra. Como se tivesse morrinhos, né? Como se fosse dentada. Então, por conta dessas imperfeições que cada superfície tem, quando você encostar um corpo no outro, ele meio que vai encaixar. Uma imperfeição vai encaixar com a outra. Então, se você olhar bem, esse dentinho aqui da superfície de cima do bloco, ele meio que pode encaixar nesse buraquinho que eu tenho aqui da outra superfície que é o chão. E aí, como isso vai estar encaixado, na hora que eu tentar movimentar um em relação ao outro, esses dentes vão tocar um no outro. E aí vai ser difícil de eu me movimentar, porque é como se o buraco segurasse o bloco. Pensa quando você está numa rua toda esburacada. O carro ele vai lá e ele bate, ele cai no buraco, a roda cai no buraco e pode até atolar no caso, né? Ou pode até ficar ali e não sai mais. É mais ou menos isso que acontece, só que em nível microscópio na superfície de todas as coisas, tá? De todas as coisas aí. Então, por mais lisa que ela possa parecer a superfície, ela vai ter um pouquinho de imperfeição, tá? E essas imperfeições são o que provocam atrito. Quanto mais imperfeição a superfície tiver, mais atrito ela vai proporcionar no problema, tá? E vice-versa, quanto mais lisa a sua superfície for, menos atrito vai ter. Por isso que em alguns exercícios ele até comenta: suponha que a superfície é perfeitamente lisa. Quando uma superfície for perfeitamente lisa, é porque ela não vai oferecer atrito para o movimento, porque ela é lisa e o objeto vai escorregar livremente nela, tá bom? Então, coloquei esses dois desenhos aqui para vocês observarem bem as imperfeições. Você vê que quando as imperfeições se tocam, você tem o choque e aí é difícil de você transladar um objeto em relação ao outro, tá? Então, aquilo que a gente já comentou, quanto mais liso o objeto, menos irregular ele é e por isso menos atrito eu vou ter, tá bom? Um jeito de diminuir o atrito também você não precisa deixar a superfície lisa. Um jeito é você lixar a superfície e deixá-la o mais liso possível, né? Mas outro jeito é você evitar que as imperfeições de um corpo se encaixem nas imperfeições do outro. E como eu vou fazer isso? Com lubrificante no meio. Então, se eu jogar aqui, por exemplo, uma água ou até mesmo um óleo lubrificante,
Na hora que eu vier com outro objeto em cima, o óleo não vai deixar essas imperfeições encostarem. E aí eu vou movimentar um corpo em relação ao outro com mais facilidade. É por isso que quando o chão está molhado, você escorrega com mais facilidade, porque o atrito diminui. Entre o seu pé e o chão, lembrando que o chão vai te segurar através do atrito, você tem alguma coisa, que no caso é a água. E como você não está com essas imperfeições encaixadas, você acaba escorregando, podendo cair aí, beleza? Que é o caso que a gente tem do garoto aí também. Foi tentar dar uma tobogadada, né? E andar no tobogã, se bem que isso não é tobogã, ele só tentou deslizar. Mas aí a água não foi o suficiente para ele deslizar. Ele deslizou durante um certo distância, um certo deslocamento, só que depois ele parou porque a água não foi o suficiente para impedir o contato dele com o chão, tá? Então, um jeito de você acabar com o atrito é tirando contato também. Se as duas superfícies não estiverem diretamente em contato, tiver algo entre elas, você vai ter menos atrito também. Tranquilo? Então, o atrito pode parecer, quando a gente fala que ele é contra o movimento, pode parecer que ele é uma coisa ruim. Você fala, nossa, então quer dizer que quando eu tento deslizar ali, que nem o cara tentou cair de peito na piscina e ele não conseguiu, foi por conta do atrito. Então o atrito é uma coisa ruim, pô. Porque o cara tinha que cair na piscina, ia ser mó da hora o salto dele e tal. Mas o atrito, na verdade, ele é essencial para nossa vida. Porque se não fosse o atrito, a gente não conseguiria andar. Por quê? Como a gente já falou na aula de ação e reação, quando a gente anda, o nosso pé aplica uma força no chão para trás. Então você vê que essa pessoa ela vai andar, ela aplica uma força no chão para trás. Então olha só, o movimento que a gente faz com os nossos pés é para trás, só que eu quero ir para frente. E por que isso acontece? Ação e reação. Eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Essa força que o chão faz é o atrito. É o atrito entre o pé e o chão. O pé tenta se locomover, ou seja, se movimentar em relação ao chão, porém o chão segura ele. O atrito é sempre contra o movimento. Então o movimento do pé é para trás. Está até escrito aqui, ó, sentido do movimento do sapato, para trás. O chão não vai deixar o pé ir para trás, então ele faz uma força para frente e nesse caso aí você acaba indo para frente por conta da força de atrito. É a força de atrito que faz você andar. Então olha como que ela é importante para a gente também, tá? Um carro, mesma coisa. Um carro ele só consegue andar porque a roda gira. Na hora que a roda ela pega aqui o chão, a parte da roda que está no chão ela tende a ir para trás. Porém, o chão segura e empurra o seu carro para frente. Então é isso daí. Você vê que o atrito é tão importante que se não fosse o atrito a gente não conseguiria nem ficar de pé. Tá vendo? Tanto que o cara tá tentando ficar de pé não consegue porque tá escorregando o tempo todo. É porque o pé dele não prende de jeito nenhum. O atrito prende o nosso pé e permite que a gente fique levantado, fique em pé. Só que sem atrito a gente vai escorregar forever aí e é mó complicado de ficar em pé. Beleza? Então, atrito é importante, apesar de ser uma força contra o movimento. Em alguns momentos ela ajuda, em alguns momentos ela atrapalha, tá? Então, enfim, força de atrito ela vai existir de duas formas diferentes, em dois formatos diferentes, em duas situações diferentes. Apesar de ser a mesma força, ela vai aparecer em situações distintas. Primeiro, é a força de atrito estático. O que seria a força de atrito estático? Tudo está relacionado com o objeto que está sofrendo a força de atrito, tá? Então a gente vai desenhar vários blocos aqui, porque o bloco é a coisa mais fácil da gente imaginar, tá? Então o que seria estático? Estático significa parado. Então é quando o corpo ele vai permanecer parado. Por mais que você aplique uma força nele, ele vai continuar em repouso, continuar parado. Daí o nome estático. Estático significa corpo parado. Então aqui a gente vê no exemplo que o cara está tentando fazer o caminhão andar aí na neve, está empurrando o caminhão, mas o caminhão não se mexe de jeito nenhum, né? Por quê? Porque enquanto ele faz uma força para a direita, o atrito segura. O atrito faz uma força no sentido contrário do movimento e aí o caminhão não vai se movimentar. Então existe atrito aí? Existe. E esse atrito, no caso, é atrito estático, porque o corpo continua parado, tá? Então é isso. O corpo está parado, atrito estático. Beleza? Quando você pode fazer uma força que for para tentar fazer o objeto sair do lugar, mas ele não sai. Trunks, beleza. O outro tipo, então, é quando o corpo está em movimento. Então, o atrito que a gente chama de cinético ou mesmo dinâmico, tá? Então, às vezes, você pode pesquisar na internet aí, isso dá parte até mesmo pelo livro de vocês, e aí você vai ver lá atrito dinâmico. Ah, meu professor não falou o que é atrito dinâmico. É a mesma coisa que cinético. Eu prefiro
a palavra cinético, atrito cinético, mas tem nomenclatura, livros aí que usam a nomenclatura de atrito dinâmico. É a mesma coisa, igualzinho, tá? É quando o corpo ele vai estar em movimento. Toda vez que o corpo está se movimentando e ele está em contato com o outro, vai existir atrito. O atrito vai tentar parar esse movimento, né? Mas como ele não consegue, porque o corpo tem um movimento próprio, a gente chama esse atrito de atrito cinético. É o atrito, então, quando o corpo está em movimento, tá bom? Tem outro desenho aqui que mostra melhor isso. Essa criança representa a minha vontade na quarentena. Olha lá. Isso é um atrito cinético, porque a criança está se movimentando, ela está em contato com o chão tenta parar ela, porém a força de atrito não é o suficiente para parar. Então o objeto continua o seu movimento, tá? Atrito estático, corpo parado. Atrito cinético, corpo em movimento, tá bom? Então é isso. Vamos analisar cada um separado. Então, primeiro de tudo, atrito estático. A força de atrito estático, a gente vai calcular ela, porém ela não tem uma fórmula, tá? Então não tem como eu ensinar uma fórmula de atrito estático para vocês. Não tem como, porém a gente consegue calcular sim. O exercício vai falar lá, encontre a força de atrito para esse caso. Então cada situação é uma situação diferente e vai precisar de uma forma diferente de você resolver encontrar essa força de atrito, tá? Então, problemas diferentes, modos diferentes de se resolver. Então, vou pegar o jeito mais fácil, mais simples que tem, que é um bloco na horizontal. Então, esse peso aqui, esse objeto, ele tem um peso, ele está num plano horizontal. Eu vou aplicar uma força F aqui e ele vai tender a movimentar para a direita, né? Então, primeiro de tudo, quando você tiver um problema assim, você tem que reconhecer as forças. Então, primeiro, eu tenho a força peso, que puxa o bloco para baixo, né? Como ele vai entrar em contato com o chão não vai deixar ele descer, então ele vai fazer uma força para cima, que é a força de contato que a gente chama de normal, né? É uma força contrária ao peso. Nesse caso, lembra do cabo de guerra. A normal e o peso aqui estão brigando um com o outro. E no caso, o cabo de guerra aqui está zerado, porque o corpo não sobe e muito menos desce. Ele na vertical, ele não tem movimento nenhum. E aqui nesse caso, ó, eu aplico uma força para a direita. Lembra do caminhão? A gente está pegando atrito estático, tá? Então esse corpo vai continuar parado. Então lembra do caminhão lá? Estou empurrando o caminhão para a direita. Então a tendência do caminhão é se movimentar para a direita. A tendência desse bloco aqui é ir para a direita. Por quê? Porque eu estou fazendo uma força. Então, como o atrito é sempre contra a tendência do movimento, então o atrito aqui nesse caso estaria para a esquerda, tá? Então o corpo sofre a ação da força F, vai tender a ir para a direita. O atrito fala, não, meu irmão, você não vai sair daqui porque eu vou te deixar estático. Então a força de atrito, ela existe de forma a anular essa força F, tá bom? E qual que é a sacada que a gente tem para resolver? É justamente aplicar essa ideia. Se o corpo está parado e vai continuar parado, a gente pode falar que ele está na inércia. Vale a primeira lei de Newton. Ou seja, a força resultante é zero. O que significa falar que a força resultante é zero? É que a soma vetorial de todas essas forças vai ser nula. Ou seja, todas as forças aí vão se anular. Então, olha só, vamos pegar o normal e o peso aqui, que são forças que a gente já conhece. O peso, a gente sabe que calcula como sendo massa vezes gravidade, o m vezes o g. Então, aqui está com o cabo de guerra com a normal. A normal puxa para cima, o peso puxa para baixo. Se a normal fosse maior, o bloco ia subir, porque a normal ia vencer esse cabo de guerra. Se o peso fosse maior que a normal, o corpo ia descer, porque no caso o peso está ganhando esse cabo de guerra. Porém, como eu sei que esse corpo está parado, ele não vai subir nem descer, esse cabo de guerra está empatado. E a condição para isso acontecer é que o valor da normal tem que ser igual ao valor da força peso. Agora, se a gente olhar na horizontal, eu tenho a força F que puxa para a direita e a força de atrito que puxa para a esquerda. E aqui a gente pode pensar como se fosse um cabo de guerra também. Alguém puxando para a direita e o outro alguém puxando aqui para a esquerda. Se a força F, que é a força que está puxando para a direita, for maior que a força de atrito, pensa no cabo de guerra. Se esse daqui tem maior intensidade, ele ia vencer o cabo de guerra e o corpo ia para a direita. Mesma coisa do outro lado. Se o atrito fosse maior do que a força F, se o valor da força de atrito fosse maior do que essa força F, a força de atrito ia ganhar esse cabo de guerra e o bloco ia se movimentar para a esquerda, em direção no sentido do atrito. Porém, atrito estático, o bloco está parado. Então ninguém está ganhando esse cabo de guerra. E o único jeito de ninguém ganhar o cabo de guerra é se eles estiverem equiparados, ou seja, com a mesma intensidade. Então é por isso que nesse caso aqui, a normal é igual ao valor da força peso e a força de atrito é igual ao valor da força F. É isso que eu coloquei aqui, ó.
Porque somente nessa condição, esse problema vai ter a força resultante igual a zero. As forças se anulam, beleza? E o importante para a gente é isso daqui, ó. Então, como que eu calculo a força de atrito estático? Através da análise do problema, tá? Então, por isso que não tem uma fórmula específica para calcular a força de atrito estático. Você não vai ver uma formulinha, é M vezes A vezes não sei o que. Não tem formulinha específica, é simplesmente através da análise dos dados. Então, aqui o atrito para o corpo continuar parado, o atrito tem que ser igual a força F e tem que cancelar essa força F, tá? Existem problemas diferentes também. Mas, se você tiver essa ideia de analisar e lembrar que as forças sempre vão se anular, tá de boa, beleza? Então é isso. Lembrando que a força de atrito ela é um vetor, então ela tem 3 características: módulo, direção e sentido. Então olha só, a direção é sempre paralela à superfície, então ela está sempre na direção do chão. Então se o chão é horizontal, a força de atrito é horizontal também, não tem como ser diferente. O sentido é sempre contra a tendência do movimento. Por que contra a tendência do movimento? Porque você tem que o corpo está parado nesse caso. Então não tem movimento. Então a força não pode ser contra o movimento porque ele não existe. Então aqui é contra a tendência do movimento. Então você pensa assim, ó, se você excluísse o atrito aqui, pensar só nas outras forças. Normal e peso vão se cancelar de qualquer jeito e a força F é puxar o corpo para a direita. Aí ele se movimentaria para a direita. Porém, o atrito é contra a tendência desse movimento. Então por isso que ele puxa para a esquerda. Beleza? E o módulo é tal a produzir a resultante nula. O que significa isso? A força de atrito tem que anular a outra força que está contrária a ela, tá? A outra força, se for uma só, ou as outras forças, se for mais de uma. Tranks, beleza? Lá na frente a gente vai resolver um exercício, você vai ver que vai ficar mais fácil de visualizar isso no exercício em si, tá bom? E aí, o outro tipo de atrito que a gente tem é o cinético. O cinético não tem jeito, tem uma formulinha. Então, do mesmo jeito que o peso é massa vezes gravidade, a força de atrito a gente vai calcular também com uma formulinha. E qual formulinha é essa? Força de atrito cinético é igual Mi, esse Mi aqui, ó, a letra grega, tá? Parece um U, mas é a letra grega Mi, tá? Então é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, ou seja, vezes essa força aqui, ó. Então olha que interessante. Para você calcular a força de atrito, primeiro você vai ter que saber o valor da normal. Sem ela você não consegue calcular a força de atrito aqui por essa forma, tá bom? Então o Mi aí é o coeficiente de atrito e N é a normal, beleza? Mas por que a força de atrito depende disso? Ela depende. Primeiro, vamos lá. A gente já falou que o atrito ele existe por conta das imperfeições. Então, como as superfícies são irregulares, essas irregularidades vão se conectar e vai impedir o movimento de um em relação ao outro. Só que existem superfícies que são mais irregulares do que as outras, ou superfícies que são mais lisas do que as outras. Então, eu vou mostrar isso através do coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito ele é justamente o quão irregular essas superfícies são. Então, se a superfície é bem rugosa, ou seja, ela é bem irregular, vai ter muito atrito. O que significa falar isso? Que o coeficiente de atrito é alto. Se você tivesse uma superfície lisa, aí o coeficiente de atrito é bem baixo, porque existe pouco atrito, tá? Então, quanto mais liso for a superfície em questão, menor é o coeficiente de atrito. Lembrando que o coeficiente de atrito é em relação aos dois corpos, tá? Não existe, por exemplo, o coeficiente de atrito da madeira. Existe o coeficiente de atrito da madeira em relação a outra coisa, tá? Então, o coeficiente de atrito aí é do problema em si, tranquilo? E por que depende da normal, professor? Isso aqui é bem interessante, tá? A normal, ela vai falar para mim o quão encaixado esses dentes vão estar. Então, pensa o seguinte, ó, se esse bloco eu tentar empurrar ele para a direita, e eu movimentar ele para a direita, o atrito é contra o movimento. Então o atrito vai ser para a esquerda. Você concorda comigo que esse bloco for pesado, as irregularidades vão estar mais conectadas, elas vão estar mais encaixadas? Então o atrito aqui vai ser um atrito X. Vamos colocar aí, vamos supor que o atrito vale 10, tá? Se eu vier e colocar alguma coisa em cima desse bloco, esse bloco ele vai ficar mais pesado, porque na verdade agora, não que ele vá ficar mais pesado, né? Mas agora eu vou ter mais força sendo aplicada no chão. Esse chão antes precisava segurar só o bloco, agora ele vai segurar o bloco e a coisa que está em cima. Então vai ficar mais encaixada aqui ainda, porque eu estou fazendo uma força maior contra o chão. Então, na verdade, a normal está falando para mim o quão encaixado essas regularidades vão estar, tá? Enquanto quão encaixado esses blocos vão estar. Então, por isso que a força de atrito ela depende do coeficiente de atrito, que é a irregularidade,
se é muita irregularidade ou pouca irregularidade, e da normal, que é o quão forte essa conexão entre esses materiais está aí, quão forte ele vai ser. Beleza? Tranquilo? Então decorou essa formulinha, já era. Professor, o senhor colocou aqui esse coeficiente de atrito cinético, por quê? Por que você não coloca só coeficiente de atrito? Tá, depois a gente fala sobre ele. Beleza? Então aquilo que a gente comentou, o coeficiente de atrito depende das superfícies e quanto mais encaixadas, mais difícil é de se movimentar os objetos. Então isso daqui é anormal. Então por isso que a força de atrito é coeficiente vezes anormal, tá? E a gente tem uma imagem para exemplificar um pouco disso. Esse objeto ele é pesado porque é uma pedra maciça, ou seja, a normal aqui é uma normal intensa, porque o peso dessa pedra é uma pedra grande. É difícil empurrar ela por conta disso, tanto por conta da normal, tanto porque as irregularidades da pedra são grandes. A pedra ela não é lisa, ela é rugosa, ela é cheia de imperfeições. Então é difícil de empurrar essa pedra tanto por conta do coeficiente de atrito, tanto quanto a normal. Beleza? Tá, e a transição? Existe uma transição aí. Por quê? Pensa nessa pedra, eu vou empurrar ela está parada agora, eu vou empurrar, fazer uma força F, e a força de atrito vai segurar. Então aí, enquanto esse objeto continuar parado, a força de atrito vai ser estático. Mas eu posso aumentar a força aqui e vai chegar uma hora que ele vai começar a se movimentar. Então existe um momento onde a força de atrito passa a perder para a força que o rapaz vai fazer e aí a pedra começa a se movimentar. Esse ponto ele é extremamente importante para a gente, tá? E ele vai ser chamado de força de atrito estático máximo. É o máximo que o chão aí, ou que a superfície vai aguentar antes do objeto se movimentar. Então aqui a gente pode ver na imagem que eu tenho um dinamômetro, né? Que nada mais é que uma mola que mede a força. E ele vai puxando esse bloco e o bloco continua parado. E ele vai aumentando o valor da força. Você vê aqui por esse valor. Ó. Ele vai aumentando o valor da força. Chega um momento que o bloco começa a se movimentar. E a partir daí, a força de atrito passa a ser constante. Ó. Então, vamos analisar aqui. Quanto que esse chão aguenta antes de se movimentar? O chão ele vai aguentar até 3,30. Ó. Então, vamos esperar o movimento começar de novo. Ó. Ele vai aumentando até 3,30. Depois que deu 3,30, aí o bloco começa a se movimentar, passa a ser atrito cinético, né? Sabe aquele empurrãozinho que dá? Ele dá até um pulinho, pum, né? Então o máximo que ele aguenta é o valor de 3,30 aqui. Porém, depois que ele começa a se movimentar, o atrito passa a ser a 2,70. Então olha que interessante, o atrito cinético ele vai ser menor, o valor dele vai ser um atrito menor do que o atrito estático máximo que ele aguenta. A gente pode analisar então melhor aqui pelo gráfico. Eu vou fazer o desenho aqui e aí a gente vai analisando o gráfico junto com o desenho, tá? Então beleza, eu coloquei o bloco aqui, o bloco está parado, a gente sabe que existe a força peso que puxa ele para baixo, só que o chão segura ele, então ele vai ter a normal, que é a força que o chão faz contra o peso, contra o movimento do bloco para baixo, beleza. Aqui é o começo de tudo, então eu nem vou tentar puxar o bloco ainda para a esquerda, nem comecei a puxar ele ainda. Então como eu não comecei a puxar ele, o corpo não está tendendo a se movimentar, então não existe força de atrito por enquanto, porque o corpo nem está querendo se mexer aí por enquanto, tá bom? Eu vou prender ele nesse dinamômetro e vou começar a puxar ele para a esquerda, essa força aqui. Só que eu vou começar com uma força bem pequenininha, mas bem pequenininha mesmo, sei lá, 0,1 por exemplo. Por menor que seja o valor dessa força, ele vai tender a se movimentar para a esquerda, porque existe uma força puxando ele para a esquerda, por menor que seja, né? Então o atrito vai aparecer. Como o atrito é contra a tendência do movimento, o movimento tende a ser para a esquerda por conta da força F, então o atrito é contra, né? Então se essa força for bem pequenininha, sei lá, 6, 0,6 aqui, vamos colocar 6. Essa força aqui vale 6, o objeto ainda está parado. Se ele ainda está parado, se aqui vale 6, é porque a força de atrito está anulando ele. Então a força de atrito também vai valer 6. É isso que ele está colocando aqui, tá? Quando a força F vale 6, a força de atrito aqui vale 6 também. Tranquilo? Ah, mas eu quero fazer esse corpo se movimentar. O que eu preciso fazer então? Puxa mais forte. Eu vou aumentar essa força agora. Ó. De 6 que era antes, eu vou aumentar. Eu vou dobrar, vou colocar 12. 12 newtons. Só que a força de atrito quer manter o corpo parado ainda. Então a força de atrito vai aumentar também. Então, como o corpo vai continuar parado, ele precisa fazer o mesmo valor da força F aqui. Precisa ser de 12 também.
Senhor, mas por que se eu aumentei a força, por que ele continua parado? Porque a força de atrito está conseguindo segurar ele ainda. Enquanto o chão conseguir segurar, ele vai segurar. Ele só não vai colocar todo o valor que ele precisa de início, né? Porque ele não precisa colocar um valor maior do que isso daqui, ele só precisa anular. Então, ele anulou. Isso aqui é 12, aqui é 12. Então, vou aumentar mais ainda, porque eu quero fazer essa merda começar a funcionar. Então, vou lá, aumento o valor agora aqui, ó, para 18. O valor da força agora vai ser 18. E aí, o bloco começa a peidar. Ele fala, rapaz, eu vou conseguir manter esse bicho parado. O chão faz uma força de atrito, então 18. Por quê? Porque o bloco continua parado. Então, se o bloco continua parado, o atrito anula a força F. Porém, essa força aqui é grande o suficiente para o chão falar o seguinte, falar, cara, ó, eu não estou aguentando mais. Eu estou no meu limite, estou no meu máximo aqui. Se você puxar mais um pouquinho, aí você vai conseguir movimentar, porque o máximo que eu aguento aqui é 18. É isso que o gráfico está mostrando para mim. Tá vendo? O valor da força F aqui é 18, o valor da força de atrito é 18. Se eu aumentar o valor dessa força F agora para 19, por exemplo, eu vou lá e aumentei agora, 19. Aí o chão, que aguenta no máximo 18, ele fala, ih rapaz, agora você é maior que eu. Dane-se, começa a se movimentar. E aí o objeto começa a se movimentar para a esquerda, e o atrito agora, lembra que o máximo que ele conseguia era 18? Ele conseguia, para manter parado, ele fazia até 18. Só que agora não vai fazer mais 18, porque agora é atrito cinético. E aí eu calculo o atrito como sendo o coeficiente vezes a normal, né? Força de atrito coeficiente vezes a normal. E aí o valor que vai dar aqui é um valor menor. Tá vendo que o valor que apareceu é 12? Ó? Então a partir de agora, o valor vai ser 12. Professor, mas o máximo que ele aguenta não é o 18? O máximo que ele aguenta é 18 até parado. Depois que ele começa a se movimentar, o valor da força de atrito cinético é menor do que o máximo. Professor, sempre vai ser menor do que o máximo? Sim, é isso que ele está falando aqui. Ó. A força foi aumentando até o 3,30. O máximo que ele aguentou é o 3,30. Depois que ele começou a se movimentar, a força de atrito continuou 2,70. Isso no desenho, tá? O desenho não é mesmo no gráfico aqui, beleza? Professor, mas por que a força de atrito cinético é menor do que a força de atrito máximo? A resposta disso está na própria imperfeição. Então vamos lá, quando o corpo está parado, o que acontece é o seguinte, lembra das imperfeições das duas superfícies? Então vamos lá, eu tenho aqui um bloco em cima do negócio, se eu fosse dar um close aqui, eu ia ver que a superfície está encaixada com a outra. Então esses dentes se encaixaram. Essas imperfeições de um com o outro estão encaixados e estão bem encaixados. Por isso que a força de atrito é uma força de atrito que vai aguentar, nesse exemplo aqui, até 18. Quando eu começar a me movimentar, esses dentes não estão mais encaixados, porque eu estou me movimentando. Então, eles não estão totalmente encaixados. O máximo que vai acontecer aqui é a pontinha desse batendo na pontinha desse, a pontinha desse batendo na pontinha desse, mas é só isso que vai acontecer, porque um está se movimentando em relação ao outro. Então, você vai ter pequenos choques, não o encaixe total como tinha antes. Então, por conta de agora não estar totalmente encaixado por conta desse movimento, essa força de atrito é uma força de atrito menor, tá? Não é muito menor, mas é uma força de atrito menor. Então, a força de atrito estático máximo, ou seja, o máximo que ele vai aguentar até ficar parado, é sempre maior do que a força de atrito cinético, tá? Professor, tem como eu calcular se a força de atrito estático máximo? Tem. E qual formulinha que é? A mesma formulinha da força de atrito cinético. Professor, é a mesma formulinha? A mesma, tirando uma coisinha. Qual coisinha é essa, professor? Vamos ver aqui, ó. Qual que é a formulinha? Força de atrito estático máximo é o coeficiente de atrito vezes a normal. Você fala, professor, mas é a mesma fórmula que antes. O que está mudando aqui, ó, é o coeficiente de atrito. Então, quando o objeto está parado, o coeficiente de atrito estático máximo que ele vai conseguir, ele é diferente do coeficiente de atrito cinético, que é quando ele está se movimentando. O valor do coeficiente de atrito estático vai ser maior do que o coeficiente de atrito cinético, beleza? Então, só lembrar isso. Por isso que a força de atrito estático aqui é maior do que a força de atrito cinético, tá? Depois que ele começou a andar, meu filho, todo santo ajuda. Então, por isso que o atrito é um pouquinho menor. Então, o gráfico sempre vai ser isso, ó. Sempre ele vai subir a força de atrito. Enquanto ele está subindo aqui, é estático. A partir daqui, ó, ficou constante. Então, aqui é atrito cinético. E até aqui é atrito estático. E qual que é o valor máximo? O valor máximo é aqui, tá? Então, cuidado, hein, pessoal.
Essa formulinha aqui, ela não é para calcular a força de atrito estático. Muita gente acha que como aqui a força de atrito estático máximo, essa formulinha é para calcular a força de atrito estático como qualquer situação, e não é. Essa formulinha é para saber o valor máximo que ele vai aguentar, tá bom? Para calcular o atrito estático, a gente faz como eu falei no slide anterior. Você vai analisar o problema de modo que a força de atrito estático sempre anula as outras forças, tá bom? Então esse é o porquê da força de atrito estático máximo ser maior do que a força de atrito cinético, tá? A resposta é quando o objeto está parado, você tem as superfícies totalmente encaixadas aí. E quando ele já está se movimentando, o encaixe não é perfeito, você só tem choques de irregularidades de um corpo com as irregularidades do outro, tá? Isso produz uma força de resistência menor do que quando eles estão encaixados. Tranquilo? Beleza. Então, se a gente fosse colocar esse GIF aí num gráfico, ó, é isso que ele mostra pra gente. A força de atrito enquanto ele está parado, ela é tal para igualar a força da mola que está puxando. Quando chegar no máximo ali que ele aguenta, qualquer força que ele faz maior já é o suficiente para fazer o carro mexer, e aí a força de atrito cinético permanece o mesmo valor. Então a força de atrito cinética é um só. A força de atrito estático é um valor aí, é um intervalo de valores, tá? Pode ser de 0 até o valor máximo. Tranquilo? Beleza. Então vamos fazer exercícios aí para terminar essa aula que foi rapidona hoje. Primeiro exercício, olha só. Uma corda de massa desprezível pode suportar uma força tensora máxima de 200 newtons sem se romper. Ou seja, essa corda aí eu posso aplicar uma força de até 200 sem a corda romper, sem a corda quebrar, vamos dizer assim, tá? Um garoto puxa por meio desta corda esticada horizontalmente uma caixa de 500 newtons de peso ao longo de um piso horizontal. Então ele já me deu o peso da caixa. Mais ou menos isso que está acontecendo. Ó. Eu tenho uma caixa aqui. A caixa, como a gente sabe, tem um peso. Ele já falou que o peso aqui vale 500 newtons. Óbvio, tem normal, porque se está no chão, o chão vai segurar essa caixa, então tem a força normal. E ele diz que o moleque vai puxar através da corda aqui, que eu vou chamar de força T, tá? O bloco em um sentido. Ele não falou sentido, mas vamos considerar aqui que é para a direita, tá? Porque ele falou na horizontal. Ele vai puxar horizontalmente essa caixa. Então aqui eu supus que é para a direita. Se existir só essas forças aí, o corpo vai tender a se movimentar para onde? Para a direita, tá bom? Então existe atrito, e o atrito é contra o movimento. Então a força de atrito aqui no caso é para a esquerda, tá bom? Lembrando que o maior valor que ele pode colocar aqui na força de tração é 200 newtons. É o maior valor. Ele pode colocar 100, 150, 80, ele pode colocar qualquer valor. Mas se ele colocar um valor maior que 200, a corda quebra, a corda rompe. É isso que ele disse. Enfim, sabendo que o coeficiente de atrito cinético, ó, então aqui é importante, hein? Coeficiente de atrito cinético é porque já está se movimentando o corpo. Então o coeficiente de atrito aqui, vou até escrever, é 0,20. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso é de 0,20 e, além disso, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Então, a aceleração da gravidade é 10, aquilo que a gente já sabe, né? Sempre foi. Então, eu quero saber primeiro, a massa da caixa. Essa é fácil. Ele me deu o peso, né? E a gente lembra lá que força-peso é massa vezes a gravidade. A força-peso ele diz que vale 500. A massa eu não sei, é o que eu vou descobrir. E a gravidade é 10. Então aqui, se a gente fizer a conta, observa que o valor da massa do corpo é 50 kg. Porque para o peso ser 500, a massa tem que ser 50, tá? Até aqui não tem nada de atrito. A gente aprendeu a calcular o peso numa aula anterior. Beleza? B. A intensidade da força de atrito cinético entre a caixa e o piso. Então agora ele quer a força de atrito. Bem, a força de atrito a gente sabe que é o coeficiente vezes a normal. Então, se eu souber o valor dos dois, é só multiplicar e já era. E o coeficiente eu tenho. O coeficiente é 0,20. Perfeito. Então, o coeficiente aqui é 0,20. Eu vou colocar só 0,2, tá? Enfim, estou colocando entre parênteses aqui para a gente visualizar bem qual valor é o que aí. Mas você pode colocar sem parênteses também, sem problema nenhum.
Só que o exercício ele não me deu o valor da normal. E aí você fala, professor, mas se eu não tenho a normal, não tem como calcular. Aí lembra lá da aula. Normal não tem uma formulinha. A gente observa o desenho e vê o que está acontecendo. Então aqui, como o corpo não sobe e nem desce, a normal e o peso se anulam. Então, se o peso vale 500, a normal tem que valer 500 também para poder anular o peso, tá? Lembra do cabo de guerra. O corpo não sobe e nem desce. Então, a normal e o peso se anulam, tem mesma intensidade. Então, a normal tem que valer 500. Fechou. Então, agora eu sei o valor da normal. 0,2 vezes 500 é a mesma coisa que 2 vezes 50. Então, a força de atrito aí, no caso, é 100 newtons. Fechou? Pronto. Simples assim, tá? Cuidado sempre com a normal, pessoal. Normal não vai ser igual ao peso sempre, tá? Se for um problema desse tipo aqui, aí sim, vai ser, beleza, bonitão e já era. Mas a normal tem que anular a força contrária a ela. Aqui no caso é só o peso, então por isso que é 500, mas poderia ter problemas mais complicados. Então, não decora que normal cancela o peso somente, tá? Cuidado com o problema, sempre analisa o problema antes de falar o valor da normal. E por fim, a C ele quer a máxima aceleração que se pode imprimir a essa caixa. Então, ele quer saber qual que é o valor da aceleração. Você vai observar a aceleração, o que isso tem a ver com força? Segundo a lei de Newton, lembra que a força resultante é massa vezes aceleração? Senhor, mas você falou que a força resultante é zero. A força resultante é zero quando o corpo está parado, quando o atrito é estático. Aqui o atrito é cinético, então ele está em movimento. Existe uma força resultante aí. A força resultante tem que ser para a direita, tá? Porque a força de tração aqui ela é suficiente para fazer o corpo se movimentar. Então vamos lá. Se a força resultante é massa vezes aceleração, eu preciso saber quem que é a força resultante. Então se a gente olhar de novo aqui o diagrama, vou fazer um diagrama aqui rapidão. Eu tenho a normal para cima, o peso para baixo, a força de tração para a direita e a força de atrito para a esquerda. A normal e o peso eu já sei que se anulam, então já era. E a tração e a força de atrito, elas estão em sentidos contrários. Então a força resultante aqui nesse caso, ela vai ser essa diferença entre a tração e a força de atrito. Por quê? Lembra que vetores e sentidos opostos. Para saber a resultante eu tenho que subtrair, então é isso que eu estou fazendo. A soma vetorial aqui de vetores na mesma direção e sentidos opostos é a subtração. Então vai ser a tração menos a força de atrito. Tá? No caso, qual que é o valor máximo que eu posso aplicar na tração? O valor máximo que eu posso aplicar na tração, ou coloquei força de atrito aqui, desculpa, na verdade a força resultante. O valor máximo que eu posso aplicar na tensão é 200. O exercício falou para mim, ó, o valor máximo antes da corda romper é 200. Então, o valor da tração é 200, menos, vou até colocar em parênteses aqui para a gente visualizar certinho, então essa é a tração, menos o valor da força de atrito que está contrária à tração. E a gente calculou no item anterior. Força de atrito vale 100. Beleza? Então, 200 menos 100, eu achei que a força resultante é 100 newtons. Tá, professor, mas e daí? Ele pediu aceleração. Por que você encontrou a força resultante? Porque a força resultante é massa vezes a aceleração. E é assim que eu vou encontrar esse valor. Então, colocando aí na formulinha, força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é 100. A massa é 50, que eu calculei no item A, vou descobrir a aceleração. A aceleração, então, aqui no caso é 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, é isso daí. Vamos só conferir, ó, a massa deu 50 mesmo, a força de atrito é 100 e a aceleração é 2, beleza? Então, muito cuidado para não falar que a força resultante é zero, tá? Força resultante, se o corpo está se movimentando, ela pode sim ser diferente de zero e muito provavelmente vai ser, tranquilo? E em problemas de dinâmica, a gente encontra aceleração quase sempre pela segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos para o exercício 2 aí, um bloco de massa 20 kg, então já vamos anotar os dados. A massa do bloco é 20 kg. É puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25. Então, o coeficiente é 0,25. Adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Até aí nada demais. Gravidade quase sempre a gente considera 10, né? Enfim. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2, então aqui ele já me deu a aceleração, tá vendo? A aceleração do bloco é 2 metros por segundo ao quadrado. Concluímos que a força de tração do barbante tem intensidade igual a, então ele quer saber a tração. Pô, professor, mas e daí? O que tem a ver o atrito com isso?
Vamos fazer o desenho. Parece um exercício complicado? Faz o desenho. Vamos analisar o que está acontecendo aqui, ó. Então, primeiro eu tenho um bloco, ele está no chão. Então, óbvio, tem o peso dele que puxa para baixo. O chão não deixa ele cair. Então, tem a força normal para cima. O exercício falou que eu tenho a força de tração horizontal. Então, essa força de tração aqui está para a direita. E, obviamente, contra o movimento, eu tenho a força de atrito. E a força de atrito está aqui. Quais forças eu consigo calcular? Eu consigo calcular a força de atrito e consigo calcular a força-peso, porque elas têm formulinhas. Então vamos lá. A força-peso é massa vezes a gravidade. A massa vale 20, o exercício me deu. A gravidade vale 10, então a força-peso aqui é de 200 newtons. Tá? Então pronto, achei o valor da força-peso, vou até colocar aqui no desenho. Olha só, o objeto não sobe nem desce. Por quê? Porque a normal anula o peso. Então aqui a normal tem que valer 200 também, tá? Normal quase sempre aqui nesse tipo de problema anula o peso. Ó, cuidado, hein? Quase sempre. Não necessariamente vai ser sempre, tá? Nesse caso é. Então já sei o valor da normal porque ela está anulando o peso. Então já vou até colocar aqui também. Normal igual a 200 newtons. E aí eu consigo calcular a força de atrito. Força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Então, no caso, a força de atrito é o 0,25 vezes o valor da normal, que é 200. Né? Então, a força de atrito tem o valor de 50 newtons. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 25 vezes 2, dá 50 newtons. Então, olha só que interessante. Já sei o valor das três forças aí. E tá vendo como eu precisei da força normal para encontrar a força de atrito? Então, no caso, a normal é muito importante quando se trata de atrito, tá? Então, sempre tenham isso em mente. Então, vamos lá. Professor, mas e daí? Como que eu vou saber a força de tração? Tá através da aceleração. Lembra que a força resultante é massa vezes a aceleração? Então, eu consigo calcular a força resultante também. A força resultante aqui vai ser o valor da massa, que é 20, vezes a aceleração, que é 2. Então, a força resultante dá 40 newtons. Professor, por quê? Se tem aceleração, ele não está na inércia, tem a força resultante, foi o que a gente calculou aqui. Agora vamos fazer o diagrama lá que a gente falou. Quem que vai ser a força resultante? Na vertical, o peso e a normal se anulam. Então essas duas forças aqui não influenciam na resultante. Então na horizontal, eu tenho a tração, que puxa o corpo fazendo ele se movimentar, e eu tenho o atrito contra. Então de novo, ó, forças com sentidos opostos. Então, eu vou subtrair. A força resultante vai ser a tração menos a força de atrito, porque essas duas forças estão em sentidos opostos. E como o corpo não está parado, elas não se anulam. Então, o valor da tração tem que ser maior do que a força de atrito. Só por essa ideia, se você entendeu, você já sabe que a tração tem que ser maior que 50 newtons. Então, você já sabe que a tração não pode ser AB, que é exatamente 50 newtons, e nem a A, que é menor que 50 newtons. Só pode ser a C, a D ou a I, né? Então, só da lógica aí. Mas vamos calcular. A força resultante eu já sei que vale 40. A tração eu não sei. E a força de atrito a gente calculou vale 50. Isolando a tração aqui, ó, os 50 negativo vai para o outro lado somando. 40 mais 50 dá 90 newtons. Então, o valor da minha tração aí é 90 newtons, é a alternativa E. Tranquilo? Beleza? Então é isso que eu estou falando. Como a tração vale 90 e a força de atrito é 50, o resultado disso daqui é 40. É isso que eu escrevi agora. Beleza? Então, tranquilo. Tá vendo, pessoal? Apesar de ter a formulinha e a formulinha ser relativamente simples, o problema ele não vai simplesmente chegar para você e te dar, ó, qual que é o coeficiente de atrito, a normal vale tanto, calcule a força de atrito. Não, ele vai querer que você entenda isso dentro do problema. Então é sempre importantíssimo fazer o desenho e analisar o que está acontecendo aí. Beleza? Vamos para o terceiro aí e o último para encerrar de vez essa aula. O ESP, o coeficiente de atrito estático, ó. Então aqui coeficiente de atrito estático, eu já sei que está o quê? Parado, possivelmente, né? Só se ele começar a se movimentar. Mas se ele falou atrito estático, provavelmente vai estar parado. Entre o bloco e a parede vertical são mostrados na figura abaixo. Mostrados na figura abaixo é 0,25. Então o coeficiente de atrito que eu tenho aqui é de 0,25. Lembrando que isso daqui é o coeficiente de atrito estático. Tá? O bloco pesa 100 newtons, então ele já me deu o valor da força-peso.
já falou que a força-peso aí é de 100 newtons. O menor valor da força F, então eu quero saber essa força aqui, ó. Então, qual que é o menor valor da força F, né? Para que o bloco permaneça em repouso. Olha lá, tá vendo? Se o bloco vai permanecer em repouso, ele vai ficar parado. Então, é o atrito estático, tá? O que significa isso? A força de atrito vai anular qualquer força aí que esteja favorecendo o movimento, tá bom? Então, é isso aí. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos analisar o desenho. Aqui é diferente, ó. Já não é mais um plano horizontal. O bloco está encostado agora na parede, que é vertical. Beleza? Então vamos analisar as forças aqui. A primeira força que tem é a força-peso. A força-peso puxa os corpos para baixo. Então a força-peso está aqui e o exercício já falou que a força-peso vale 100 newtons. Então está aqui. Nesse caso, a normal não anula o peso, porque o bloco não está batendo no chão. Tá bom? Então quem vai anular o peso aqui nesse caso é a força de atrito. Ó. Porque o objeto está encostado na parede, aqui. Conforme esse bloco tende a cair, ele vai raspar na parede. Então, a força de atrito é contrária a esse movimento de queda. Força de atrito, no caso, está impedindo a queda do corpo, que é um problema na vertical. Tá bom? Essa força F aqui empurra o bloco contra a parede. E como eu sei que o bloco não vai entrar na parede, a parede tem que fazer uma força para impedir essa força F. Essa força aqui é a força normal. Tá? Então, se eu fosse fazer um esquema mais simplificado, seria isso. Ó. Eu tenho a força normal para a direita, eu tenho a força F para a esquerda, que é a força F que o bloco está sendo empurrado contra a parede. Eu tenho a força peso para baixo, e nesse caso aqui, quem está anulando a força peso é a força de atrito. Lembrando que aqui é um esquema simplificado, tá? O esquema melhor de representatividade, no caso, seria esse daqui. Força de atrito contra o peso. Então, vamos lá. Ele quer saber o valor da força F. Vamos ver o que eu já tenho. Eu já sei que a força peso vale 100. Então, beleza. Força peso vale 100. Como o bloco está parado, a força resultante é zero. Ou seja, as forças aí se anulam. Então, se o peso está puxando para baixo com 100, a força de atrito que está contra o peso tem que anular ele. Então, a força de atrito também tem 100. Tá bom? Então, aqui que é a sacada do problema. E aí, não tem como eu saber a força F e nem a normal, porque a normal não tem uma formulinha específica, né? Mas como ele falou que essa força de atrito aqui é o máximo, né, porque ele está quase começando a se movimentar, e ele quer saber o valor F mínimo, então eu posso jogar na formulinha da força de atrito estático máximo, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, olha só, esse valor eu sei que vale 100, o coeficiente de atrito estático é 0,25, o exercício deu, e aí eu descubro a normal a partir disso. Ó. Então a normal vai ser 100 dividido por 0,25. Isso daqui vai dar quanto? É a mesma coisa que 10.000 dividido por 25. 100 dividido por 25 dá 4. Então a normal vale 400. Tá vendo? Através da formulinha da força de atrito, eu encontrei a normal, porque a força de atrito e a normal estão relacionadas aí, como a gente já falou durante a aula. E, de novo, se a resultante é zero, todas as forças estão se anulando. Então, se a normal puxa para a direita com 400, a força F tem que anular ela. Ou seja, a força F tem que ter o mesmo valor de 400 para o resultado dar zero, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa B. A força F tem que ter, no mínimo, 400 newtons para que o objeto não caia, tá bom? Então, é isso daí. Pessoas, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tá comigo. Só mandar no WhatsApp. Fala, professor, não entendi tal coisa. Aí, assim que eu puder, eu ajudo. Tranquilo? Então, por hoje é só. Tamo junto por qualquer coisa, porque deve é nóis. Falou e beleza. E falou!